Um, dois, três. Gravando, meu povo. Muito feliz de ver a cara de vocês. Será que tem mais alguém vai entrar? Acho que não, né? Por falar nessas carinhas, cadê a Gabi que eu não tô vendo? É verdade. A Gabi. Gabi, você não está na minha live, Gabi. Pois vamos. O Cauê, você tá sumido, Cauê? Ora, Cauê. E aí, tia? Meu filho tá bem? Tô bem. Acabou. Pois vamos lá. A tua namorada já entrou? Tia, ela tá tentando. Eu tô sentindo falta dela. Ela disse que a senha tá dando incorreta. Sério? Alguém aqui usou a senha? Eu sei, deu certo. Eu entrei pelo link. Eu vou mandar aqui a senha para ela. 3R, F maiúsculo, 0, 5, W. Pronto. Agora Luana. Vou desligar a internet. Oi. Tu já fez as propostas? Fez tudo? Já. Tá muito boas as questões. Estão muito boas. Já. As questões propostas estão muito boas? Sim, todas. As propostas estão melhor que as de sala. As de sala estão fáceis também. Eu também achei. Eu preferi as propostas, não sei porquê. Olha aí, como mamou demais. Vocês acharam as de sala mais... Geralmente as de sala são mais difíceis do que as propostas. Eu achei fácil também. Mas eu gosto muito desse sistema do SAS, porque ele abraça todo o conteúdo, todos, Verdade. em questões. E eu acho isso muito bom. Porque às vezes você entende muito mais fazendo questões do que um professor estando ali explicando e tal. É melhor, às vezes, você aprender por questões. Certo? Verdade. Pois vamos, gente. Na próxima semana a gente vai ver as duas coisas, tá? Vocês me falaram que não tinha dificuldade se eu colocasse um vídeo orgânico e outro inorgânico, não foi isso? Isso. Sim. Isso. Próxima aula vai ser assim. E aí a gente sempre vai fazer essas lives, se vocês quiserem, para resolver as questões. A gente ganha muito tempo, é maravilhoso. Então vamos. Bom, aqui a gente começou com os alcanos. Eu vou pular toda essa parte, porque eu parto do princípio que vocês assistiram aos vídeos, né? Então vamos lá. Essa questão vocês fizeram? Fiz. Sim. Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas eu não falei, não deu tempo também falar sobre os os aromáticos, a nomenclatura dos aromáticos. A senhora falou, não falou não? Já só tá falando da questão 1. Falou não. Falou não. Não. Eu vou falar porque eu falei de todos, menos os aromáticos. E os aromáticos eu guardei pra gente falar nessa questão. Duas pessoas estão esperando para entrar. Deixa eu aceitar aqui. Aí, O tia só tá falando da questão 1. Sim, tá aqui na tela. Tá aparecendo na tela de vocês? Tá. Sim. Pronto. Pois vamos. Então, assim, os aromáticos geralmente, eles têm nomes especiais, certo? Por isso que, às vezes, para aromáticos, é melhor a gente ter uma noção, certo? Do que você estudar muitos aromáticos, porque eles têm nomes especiais, certo? Eles acompanham, ao longo do tempo, uma nomenclatura que foi tradicional para eles. Existe a regra, mas, em geral, eles são usados mais com nomes específicos. Por exemplo, é o caso da questão 1. O Pedro Cauê conseguiu entrar de novo, Pedro? Ou você ainda está conectando? Acho que ele ainda está conectando. Fala, Cauê. Olha só, gente. A composição de carvão mineral varia muito. Mas uma composição média comum em 96 milímetros, em 96... Meu Deus, o bicho aqui apagou. É a seguinte: 80% carbono, 10% materiais diversos, 4% umidade e 5% de matéria volátil. Por isso, além de energia, o carvão pode ser fonte de vários compostos químicos. Uhum. De sua fração volátil, pode-se obter hidrocarbonetos aromáticos simples. A importância desses hidrocarbonetos pode ser avaliada com base no seu consumo anual no mundo, que é de aproximadamente 25 vezes 10 elevado a 6 toneladas.
Dessa quantidade, em torno de 20% são obtidos pela conversão de parte da fração volátil do carvão mineral. As fórmulas estruturais de algum desses hidrocarbonetos aromáticos estão representadas a seguir. A nomenclatura usual para as substâncias formadas pelos compostos 1, 2 e 3 são, respectivamente. Galera, vocês tiveram dificuldade nessa questão? Não, achei fácil. O Pedro não conseguiu entrar. Ele tá pedindo para atualizar. Sim, estão pedindo para a senhora Eu B60. aceitei ele. Ele tá conectando. Eu aceitei. Eu já entrei, Maria. Ah, agora sim o Pedro entrou. Bom, gente, essa primeira estrutura aqui, o que é essa primeira estrutura aqui? É o benzeno. Ele é o benzeno. Ele é a estrutura mais simples do benzeno. A gente aprendeu nas nossas aulas que o benzeno, ele possui uma estrutura de ressonância, sempre de ressonância. Ele sempre vai intercalar entre ligações duplas e ligações simples. Tem mais alguém querendo entrar? Ele sempre... Nem precisa mais terminar de fazer, né? Oi? Nada não. Pra não Eita, perder Maria. o costume. Eita, Maria! Pra não perder o costume, ó. Para não fazer, Nada não, tia. Eu disse que como essa primeira estrutura não é o benzeno, isso. e não tem só uma alternativa com o nome benzeno. Tem Vai não, devagar, tem Maria. Você tem o item Ai, A, tem benzeno, você tem o item C, Bom, tem benzeno. Maria. Vai devagar, Maria. E Anne, Oi, tia. você estava com um pouco de dificuldade. Você assistiu às aulas, às videoaulas? Assisti. Você conseguiu entender bem? Tá dando pra ir. Ah, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar, tá? E se vocês tiverem necessidade, a gente pode marcar uma aula aqui no Zoom, a gente dá as aulas ao vivo. A Giovana, o importante é vocês aprenderem, certo? Manda um zap, se vocês tiverem dificuldade, pode falar que a gente dá um jeito, tá? Bom, essa primeira estrutura, ela é chamada de benzeno, certo? O benzeno, ele tem 6 carbonos e essa intercalação entre ligações duplas e simples. Então, simples mesmo. Por que essa não pode ser o ciclohexano, galera? Porque o ciclohexano ele não tem ligações duplas. Ele não tem. A própria terminação ano, ela indica que ele é um Isso, alcano e ligações alcano. simples. Ligações simples. O Exatamente. ciclohexeno, o eno, ele já está indicando que você tem um Ligações duplas. Ligação dupla. Então, não pode ser. Então, vocês poderiam ficar na dúvida entre o C, que é benzeno, e o E, que também é benzeno, para começar. Gente, essa estrutura aqui, como eu falei para vocês, a nomenclatura dos aromáticos, geralmente, eles apresentam nomes específicos, certo? Não é um nome mais simples como esses que a gente pode dar facilmente. Por exemplo, o nome desse composto aqui, e vocês têm que lembrar dessa estrutura, porque ela cai muito. Essa estrutura é chamada de tolueno, certo? Então, meninos, essas estruturas, quando você está falando de dar nomes aromáticos, eles recebem nomes bem específicos, certo? Então, o nome desse aqui é tolueno, dessa segunda estrutura aqui. Então, gente, vocês têm que lembrar que ela é chamada de tolueno, certo? Bom, os chilenos, eles são grupos de compostos. Os chilenos, eles são grupos de compostos, tá? Esses compostos são geralmente dimetilbenzeno. Então, todos esses compostos aqui, a gente chama eles de chilenos. Por que eles são chamados de chilenos? Os chilenos são conjuntos de compostos, certo? Então, toda vez que vocês verem benzeno com 2 metis, seria mais ou menos dimetil. Bom, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma forma também de vocês darem nomes aos benzenos é que sempre no final, ao invés de você terminar com ano, com eno, com ino, você termina com benzeno. Zeno, isso. Certo? Então, uma forma de vocês darem nomes aos benzenos é que no final você sempre vai dar o nome benzeno. É assim que você identifica, dá nome a um aromático do tipo benzeno. Terminação, benzeno. Assim como a gente tem para os alcanos terminação ano, para os alcenos terminação enos,
Para os benzenos é terminação benzeno. Então, gente, os chilenos, eles são conjuntos de compostos em que você vai ter dois grupos metis, certo? Qual vai ser a diferença? Tudo isso aqui é dimetilbenzeno, dimetilbenzeno, dimetilbenzeno. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Esse dimetilbenzeno A, ele é igual ao dimetilbenzeno B? Não, Não, muda a posição Não. do metil. Exatamente, Luana, exatamente os meninos que falaram. O fato de você ter um grupo metil em posições diferentes vai fazer com que você tenha estruturas diferentes e, consequentemente, compostos diferentes. Gente, eu vou apagar isso aqui, tá, meninos? Zerar aqui para eu explicar uma coisa para vocês. Tá. Existe uma classificação para os benzenos, certo? Quando você vai ter um anel benzênico com ramificações, geralmente com duas ramificações, eles recebem uma classificação especial, certo? Então, se liguem no que eu vou falar para vocês. Quando vocês têm duas ramificações próximas a dois carbonos adjacentes, a gente chama isso aqui de orto. Como é o nome? Hã? Ah, tá. O que é que vocês estão vendo piada interna, né, meninos? Como é o nome? Orto. Duas, eu vou escrever bonitinho aqui, ó. Orto. Quando você tem, essa classificação, ela é exclusiva para o benzeno. Quando você tem um anel benzênico com duas ramificações, certo? Se você tiver ramificações uma próxima da outra em carbonos adjacentes, a gente chama de orto, certo? Por exemplo, se eu tivesse colocado orto, metil, benzeno, vocês obrigatoriamente deveriam saber que essa estrutura de ortometilbenzeno indica que as ramificações, você vai ter automaticamente duas ramificações e eles estão um próximo do outro, certo? Certo. Quando você tem estruturas em que você tem exatamente um carbono com a ramificação, um outro carbono sem ramificação e outro com ramificação, a gente chama isso de metabenzeno, certo? Se eu falasse para vocês que isso aqui é um ortoxileno, vocês já deveriam se ligar que é um anel benzênico com uma metil do tipo CH3H3, porque o orto automaticamente ele vai indicar duas ramificações em carbonos próximos. Porque os chilenos, galera, são conjuntos de compostos em que você vai ter duas ramificações do tipo metil ligado ao benzeno, certo? E aí, quando você tem o metaxileno, você vai ter exatamente essa configuração. Um carbono com a ramificação, um carbono sem a ramificação, um carbono com a ramificação, e aí vocês têm essa classificação. Gente, vocês entenderam? Sim. Sim. Iane, você entendeu? Entendi, tia. Giovana? Sim, tia. Cauê? Entendi. Olha aí, viu? Caba duro. Se você tivesse aqui. A Gabi entrou? Não, né? Oi! Gabizinha! Como é que a minha filha tá? Oi, tia. Tô bem, a Tá estudando? senhora. Gabi, essa expressão fala, deu para entender. Gabi, Microfala. microfala, não é microfacial, né? Gabi, você, Gabi e Davi, vocês conseguiram entender? Pronto, então meta é exatamente para quando você tem um anel benzênico com duas ramificações, em que você tem uma ramificação, um carbono sem ramificação e outro com ramificação. Isso aqui a gente chama sempre de metaxileno, certo? E essa classificação de ortometa o para, gente, é exatamente quando você tem ramificações nas duas extremidades. Isso aqui a gente chama de para. Certo? Ortoxileno. Eu posso até colocar só o O, que é muito comum aparecer. O chileno.
bem aqui seria o para. Por que que é para? Porque quando você tem duas ramificações em extremos, certo? Eles fazem exatamente como se fosse uma simetria no benzeno. Nesse caso, seria para xileno. Você tem uma ramificação, 2 carbonos sem ramificações e o outro com ramificação. Isso é para xileno. E quando você tem uma ramificação, um carbono com ramificação, outro sem, outro com, a gente chama de meta-xileno. Mas isso não é exclusivo dos xilenos. Essa classificação aqui, ela aparece demais em benzenos. Certo, meninos? Sim, senhora. Então, garotos, lembrar que essa estrutura ela cai muitíssimo nos vestibulares. O tolueno, ele cai muito, certo? Então, o item correto é o item E de estudem. Olha aí, rapaz. Beleza. Vamos para a próxima. Passei e o bicho ainda não passou. Deixa eu passar de novo. Gente, eu tô tentando passar o slide, mas não tá passando, não. Vocês vão ter que ter um... Não, se preocupe, não. Eu Tem bicho, acredito não. que seja a internet. É, tipo, porque tá só travando, tipo, na Tá, sua não fala. tá. Eu vou É parar as internet tudinha, tia. todas, né? Bom, gente, mas o importante é Tá que... passando um avião. O importante é que ele vai estar... eu tô gravando e aí quando vocês quiserem, vocês podem assistir de novo. Certo? Tá, tia. Vamos, o 2. Essa Gente, tá boa demais. esse daqui, esse 2 vocês conseguiram fazer? Eu consegui. Consegui. Todos? Aham, Gente, eu achei essa questão muito boa. Por quê? também. Porque ela vai abraçar um montão de coisa que a gente viu. Você precisa saber o que é um terc-butil, o que é um isopropil, o que é um fenil. E vocês vão ter que se ligar que isso aqui não são ramificações. Apesar do nome ser de ramificações, que terc-butil é um tipo de ramificação, e sempre que terminar em IL é uma ramificação, o que a questão ela quis dizer aqui é que vocês devem escrever essa estrutura a partir de quê? A partir dessas ramificações, certo? Uhum. Mas aí eu preparei aqui, eu acho que dá pra gente fazer aqui do lado. Olha só. E aqui vocês vão ter esse carboninho aqui, Isso. vocês vão ter... Puxa. Gente, a gente aprendeu nas nossas aulas que terc-butil é que tipo de ramificação, meninos? Ele vai ter 4 carbonos e vai ter 2 formando 2 metis. Isso. Isso. Exatamente. O que significaria esse terce? O terce, ele está relacionado a carbonos terce emparelhados. terciário, certo? Isso. Então, ó, o terc-butil, ele está fazendo exatamente referência terce, porque é um carbono terciário, certo? É o carbono terciário que está ligado à cadeia principal. E but, porque são quantos 4 carbonos? carbonos. 4. 4 carbonos. Então, você vai ter esse vermelhinho, é o carbono que está aqui no centro, certo? O terc-butil é exatamente uma ramificação em que você tem 4 carbonos, em que o carbono que vai estar ligado à cadeia principal é um carbono terciário. Terciário. Carbonos terciários são que estão ligados a 3 outros carbonos, certo? Então, o carbono é tetravalente porque ele faz quantas ligações? 4. 4. Então, H3, 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 certo? E aí você vai ter o isopropil. O que é o isopropil? É um tipo de ramificação que tem quantos carbonos? Tem 3 carbonos. Ele Beleza, forma tipo um vocês estão triângulo. dizendo... Desculpa, Claudinho. Não, que é isso, pode continuar. Beleza, o que vai fazer esse isopropil? O que me garante que esse isopropil não é algo desse tipo aqui? É porque o isopropil... É porque ele quer dizer igualdade. Igualdade. Igualdade nas extremidades. O isopropil, ele também pode ser chamado de sec-propil.
Exatamente para indicar que você vai ter um carbono secundário, certo? Ligado à cadeia principal. Então, o que que você vai ter? Você vai ter um carbono secundário, que é um carbono que está ligado a 2 outros carbonos, que está ligado à cadeia principal. Então, vou apagar toda essa garrancheirazinha aqui, certo? Então, vamos desenhar o isopropil na nossa cadeia. Então, você vai ter algo desse tipo. Você vai ter... Cadê a canetinha? Você vai ter um carbono, certo? Ligado a 2 outros carbonos, certo? Esse carbono, ó, perceba que ó, isso aqui é igual a essa extremidade aqui. Por esse motivo é iso, certo? Oi, Cauê. Gente, na tela... Eu não falei nada, não. Na tela de Tia, a vocês. ligação tá só travando. Ixi, mas vai estar gravado, Keliane. Qualquer coisa, a minha filha pode ir lá. Gente, vocês estão conseguindo ver todo o meu desenho ou a cara de... ou as imagens? Hã? Tô vendo Tia, dá tudo. pra ver. Tá Dá completo. certo. Porque no meu computador aparece a cara de todo mundo. Aí não dá pra ver no meu computador, mas no de vocês dá, não dá? Na tela do Dá sim. Assim. Ok, Vai entender bem direitinho. ótimo. Então, gente, ó, perceba que, ó, aqui é o nosso... Tá certo, tia. Ah, ok, Cauê. Aqui é o nosso... Davizinho, na verdade. Aqui é o nosso isopropil. O iso é também chamado de sec-propil, porque você tem um carbono secundário que está ligado a 2 outros carbonos ligados à cadeia principal. Então, eu vou apagar essa parte aqui. Yane, você está conseguindo acompanhar, Yane? Sim. Ótimo. Então, ó, H3, porque o carbono é tetravalente, H3 porque ele é tetravalente. E aí você vai ter o grupo fenil. O grupo fenil é um anel benzênicozinho aqui, certo? E no outro você tem um grupo metil. Beleza, desenhamos toda a estrutura. O Claudinho caiu. Desenhamos toda a estrutura. Claudinho, deu certo? Pois pronto. Depois que a gente desenha toda a estrutura, certo? O que que vai acontecer? A gente agora vai dar nome. O que que a questão está pedindo? Ó? O composto... O slide passou sem eu pedir. Olha só. Mais em cima da mesa. Olha só. O composto a seguir apresenta como nomenclatura oficial. Então, ele vai te dar essas estruturas e vai pedir para você dar o nome a essa estrutura. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é exatamente fazer o quê, gente? O que que eu preciso identificar primeiro? Vocês sabem? A cadeia maior. Exatamente a cadeia principal. O meu slide saiu de novo. Deixa eu ver, compartilhar de novo. Gente, a internet tá bem ruinzinha, não tá? Tá toda hora travando a sua fala. Será que na hora do que eu postar no vídeo, ele vai ficar travando também? Acho que não, né? Será? Não sei. Sei. Eu acho que vai, tia. Eu Provavelmente. Porque se ficar ruim, aí eu posso... Já que vem é pronto. Hã? É Tem alguém alguém tá com aí? o ventilador Como ligado. vem? Gente, aí eu não consigo. Pronto. O bicho saiu e eu não tô mais conseguindo voltar ele. Ei, meu povo, esse negócio de aula virtual é difícil. Opa, Mas é o jeito, é. é o jeito. E o pior de tudo, né, meu povo, é que eu apaguei aqui sem querer, porque eu saí. Mas vamos lá. Então ficou algo desse tipo, mas vai dar certo, ó. Carbono, 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 C, fenil. E aqui é um grupo metil. Pronto, deu tempo de fazer tudo. Ah, tá. Aqui eu tenho CH3, CH3, H3. H3. Gente, se por acaso cair, a gente entra de novo, se vocês quiserem. Né? Então, tá aqui a nossa estrutura. O que é para eu poder fazer? Para eu poder dar nome a esse composto, o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Cadeia maior. Exatamente. Então, eu tenho que descobrir quem é que tem, qual é a cadeia maior. Então, a gente vai começar a tentar identificar. 1,
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Então, a maior é essa. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, vamos agora tentar descobrir os grupos, as ramificações. No carbono 2, eu vou ter aqui uma ramificação. Eu vou ter uma outra ramificação aqui. No carbono 3, eu vou ter também uma ramificação. E no 3, eu vou ter uma nova ramificação, certo? Gente, que ramificação é essa aqui do carbono 2, que eu estou marcando aqui? É dimetil. Aqui eu tenho um metil, aqui eu tenho um metil, aqui eu tenho outro metil. Carbono 3. Aqui eu tenho um grupo fenil. Então, vamos dar nome a esse composto. Gente, qual é o critério para a gente colocar essas ramificações no nome? É a ordem alfabética. A Vai ser ordem primeiro alfabética, certo? E lembrar que prefixo di, tri, tetra, ele não entra nessa ordem alfabética. Então, o que que nós vamos ter? No carbono, aqui você tem o F. O F de fenil, ele vem antes de M de metil. Então, eu vou dizer que eu tenho, no carbono 3, eu vou ter 3 fenil, Isso. certo? No carbono 2, eu tenho um grupo metil, outro metil. Então, 2,2 metil. Eu tenho mais metil, eu tenho no carbono 3, eu tenho metil. No carbono 3, eu tenho metil. Gente, bem aqui era um iso, né? Aqui também tem um CH3, porque era iso, que sem querer eu apaguei. Então, aqui, Agora que eu tô era vendo. isopropil. 1, 2, 3. E no carbono 4, eu também tenho um grupo metil. Metil. Eu tenho 4 metis, vai ser o quê? Tetrametil. Tetrametil. Metil. A minha cadeia principal, ela tem quantos carbonos? 5. Pentano. Pente, porque é só ligação. Pente, porque são 5. Ano, porque tem ligações simples. E ó, por ser um hidroxilo. Então, a alternativa é o item C. Item C. Ok? Teve dificuldade? Deu para entender? Tranquilo. Deu. Sim. Alguma dúvida? Posso passar para 3? Pode. Não. Pode passar. Ótimo. Ei, cadê o Tião? Gente, deu um sinal aqui, meu povo. O Levi tá aí. Ei, Cauê. Cauê. Ei, tia. O Levi disse que a internet dele tá ruim. Ixi, Ah, Levi, rapaz. sério. Levi, Eu senti falta de alguém aqui, macho. o Levi. Levi, tu apareceu na minha aula, Levi. Seja muito bem-vindo. Tô com saudade de todo mundo. Gente, Cadê? eu vou gravar qualquer coisa, eu vou gravar. Qualquer coisa, se ficar muito ruim o vídeo, mesmo o vídeo gravado, eu faço outro vídeo, tá? Mas o importante é Sem vocês problema. terem acesso. Deu sinal aqui que a aula tá quase acabando. Vocês acham melhor a gente fazer uma nova, de novo, iniciar uma nova reunião? Para não correr o Pode risco ser. de outra questão ter que fazer isso? Pode ser. Eu acho que... Eu não sei se vocês receberam, mas eu recebi que a aula estava quase acabando. Mas vamos tentar fazer. Hoje chegou a notificação aqui. Pois é melhor a gente começar de novo, gente. Apareçam novamente. É muito pouco tempo, meu povo. Eu vou